Vamos para os assuntos internacionais, porque está rolando polêmica na Suprema Corte dos Estados Unidos. Brett Kavanaugh é o nome indicado pelo presidente Donald Trump para preencher uma vaga de juiz no tribunal, mas foi acusado de agressão sexual na semana passada. A audiência no Senado para aprovar o seu nome foi suspensa e está prevista para segunda-feira, mas parece que essa data também está em xeque. Polêmica, muito assunto. Cecília, vamos entender melhor em que ponto estamos desta polêmica com Daniel Wiedemann, que fala com a gente ao vivo de Nova York. Nessa nova fase da história, Daniel, a vítima que fez essas acusações graves, se dispôs até a testemunhar, mas parece que voltou atrás, revelou que tem sofrido ameaças de morte, enfim, assunto seríssimo, grave. Conta pra gente que pé estamos aí. Oi, Aline. Oi, Cecília. Bom dia para vocês. Todo mundo achava que ia ser tranquilo, né, para o Brett Kavanaugh ser confirmado aí pela maioria republicana, mas de repente a situação ficou incerta. A probabilidade do Senado não aprovar o nome do Kavanaugh era 0, agora não é mais, porque nesse momento que a gente está vendo aí um jogo de empurra, os republicanos têm pressa para aprovar o nome deles, os democratas querem empurrar um pouquinho esse processo, lembrando aí que em novembro a gente tem eleição aqui que pode mudar essa composição do Senado, quer dizer, vai mudar essa composição do Senado, que é o corpo que aprova, né, os juízes da Suprema Corte. Essa semana, a professora que acusa o Brett Kavanaugh de agressão sexual, ela disse que estava disposta a testemunhar, tá, numa sabatina no Senado, uma sessão, na verdade, que não seria sessão de aprovação, seria uma sessão só para examinar esse caso, agora na segunda-feira. Os senadores marcaram essa sessão, o Kavanaugh, por sinal, está desde o início dessa semana, Aline, fazendo aí uma maratona de sessões de treinamento com os assessores da Casa Branca, justamente para se preparar, para se defender aí dessas acusações. Aí, ontem à noite, os advogados da Christine Blasey Ford, é o nome dessa professora de psicologia, que acusa aí o Brett Kavanaugh de agressão, eles mandaram uma carta para o Senado dizendo basicamente que antes da professora testemunhar, eles querem ver uma investigação do FBI, o equivalente aqui à Polícia Federal Americana. A carta diz ainda que ela vem sofrendo ameaças de morte e que a família teve que se mudar por causa disso. Aline, tem alguns pontos importantes dessa história que a gente não entrou ainda na edição das 10, que eu acho que a gente precisa frisar. A professora é super respeitada no meio acadêmico, tá? Uma professora de psicologia da Universidade de Palo Alto, na Califórnia. Ela revelou essa história pela primeira vez, na verdade, para o terapeuta dela em 2012. E os detalhes da agressão são bem gráficos. Ela diz que não tem certeza exatamente do local, da data onde aconteceu. Teria sido em Maryland. Ela diz que tinha uns 15 anos de idade, tá? Início dos anos 80. Estava numa festa com alguns garotos lá no estado de Maryland. E aí, segundo o relato, o Brett Kavanaugh, que tinha 17 anos na época, aproximadamente, estava completamente bêbado. Ele e um outro adolescente, bêbado também, teriam empurrado ela para dentro de um quarto. E aí, o Kavanaugh teria subido em cima dela, imobilizado a menina, à força, se esfregado nela, tentado tirar a roupa dela. Teria até tampado a boca dela para ela não gritar por socorro em um certo momento. Ela conseguiu se desvencilhar e fugir. Essa é a história, isso mais de 30 anos atrás. E aí uns pontos, esse outro homem, né, que ela cita no relato, amigo do Kavanaugh, disse que não se lembra da história, que ela nunca aconteceu. O próprio Kavanaugh disse que a alegação é completamente falsa. E a Christine, antes de vir a público, seguiu o conselho dos advogados dela e se submeteu, e passou, inclusive, num teste de polígrafo, quer dizer, um detector de mentiras. Aline e Cecília. Ô Daniel, e o presidente Trump tem defendido a integridade de Kavanaugh e criticado aí os democratas que ajudaram essa vítima aí a trazer essa agressão à tona, mesmo diante de tudo isso que foi contado lá em 2012 para o psicólogo dessa professora, né? É isso, ele está a caminho agora da Carolina do Norte, né, que está sendo devastada primeiro pelo furacão, depois pela tempestade. Ele falou à imprensa, ele disse que o que está acontecendo com o Kavanaugh é muito injusto, mas que ele quer ouvir dessa acusadora, tá? Ele disse que não é papel do FBI investigar nada, que tem que ser uma investigação que tem que ser levada pelo próprio Senado. O Trump elogiou muito esse indicado dele, o Brett Kavanaugh, e falou o seguinte, abre aspas, é muito difícil para mim imaginar que alguma coisa aconteceu, fecha aspas. O que o presidente americano está fazendo, ele está criticando os democratas porque supostamente eles sentaram aí nessa história
por 3 meses, porque a Christine mandou uma carta para uma senadora da Califórnia contando a história. Só que o detalhe é o seguinte, que o Trump não fala, que na própria carta que ela mandou para a senadora, ela pediu segredo. Por isso que a senadora não revelou para ninguém. O processo foi se desenvolvendo aos poucos, e acabou agora integrando o arquivo pessoal do Brett Kavanaugh. E por isso começou a vazar na imprensa, e por isso agora a Christine disse que resolveu falar e contar essa história toda, Cecília e Aline. O fato é que desde o ano passado denúncias de assédio não estão passando em branco nos Estados Unidos, estão definindo o rumo de muitas áreas por aí. Então essa é mais uma denúncia que precisa sim ser apurada, verificada. Agradeço, Daniel, pelas informações e explicações aqui pra gente. Ele tá pode imaginar.